requerimento com hoje? Não. Ai, que susto. Só tem ata. Boa tarde a todos. Vamos, nesse momento, dar início à CPI da Sanepar. Queremos agradecer a presença dos senhores Marcos Vinícius Cavacin, advogado, nesse ato representando a Sanepar, o senhor Paulo Alberto de David, engenheiro químico, também representando a Sanepar, o senhor Dirceu Bichemiski, contador da Sanepar. Também agradecer a presença do senhor Leopoldo Fielski, representando neste ato o Poder Executivo, o município e a Prefeitura de Maringá. Queremos agradecer também a presença dos componentes da CPI, Márcia Socrepa, Adilson Sintra e o vereador Carlos Mariucci. Estamos aguardando o presidente da CPI, Chico Caiana, que, em virtude do trânsito em nossa cidade, questão da mobilidade, não chegou ainda, mas está chegando, já nos informou por telefone. Comissão Parlamentar de Inquérito da Sanepar. Aos 27 dias do mês de março de 2014, reuniu-se no plenário o vereador Luiz Bruder a Comissão Parlamentar de Inquérito da Sanepar, instituída pela Portaria 324 de 2013, a qual visa a análise da qualidade dos serviços de saneamento básico executados pela Companhia de Saneamento Básico do Paraná, Sanepar, o encaminhamento do encerramento definitivo do contrato de concessão findo em 2010, a quantificação das ações de capital social da Companhia de Saneamento do Paraná, Sanepar, a que tem direito o município de Maringá, e se o município de Maringá exerce adequadamente a fiscalização e regulação dos serviços de água e esgoto nos termos da legislação vigente. Às 15 horas, iniciou-se a reunião com a presença dos vereadores Chico Caiana, presidente, Luiz Pereira, relator, Adilson Sintra, Carlos Mariucci e Márcia Socrepa, membros. Participaram da reunião o senhor Aldir César Mertes, coordenador da assessoria técnica da CPI, e os assessores nomeados Betânia Célia Marques Rodrigues e Marta Cristina de Lima Melo. Iniciando os trabalhos, o presidente Chico Caiana solicitou ao relator Luiz Pereira para proceder à leitura da ata da 11ª reunião realizada em 13 de março de 2014. Posta em votação, a ata foi aprovada por unanimidade. Em seguida, o presidente Chico Caiana convidou a todos a comparecerem à reunião extraordinária da CPI, que será realizada na próxima segunda-feira, dia 31 de março, às 14 horas e 30 minutos. Oportunidade em que serão ouvidos os senhores Gilmar Cardoso, diretor de Regulação e Fiscalização do Instituto das Águas, e Everton Luiz da Costa Souza, diretor de Gestão de Bacias Hidrográficas do Instituto das Águas, no plenário Horácio Racanello Filho. Informou ainda que na quinta-feira, dia 3 de abril, às 14 horas, será realizada a reunião para a oitiva do senhor Leopoldo Fielski, coordenador do programa Pró-Cidade do Banco Interamericano de Desenvolvimento, BID, como representante da Prefeitura Municipal de Maringá, e o senhor Fernando Eugênio Guignoni, diretor-presidente da Sanepar. Após, o presidente Chico Caiana agradeceu a presença de todos, encerrando os trabalhos. O conteúdo na íntegra da reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito da Sanepar foi registrado em meio audiovisual, estando o CD de mídia anexo à presente ata. Ademais, todo o conteúdo encontra-se disponível para acesso por meio do site da Câmara Municipal de Maringá. Nada mais havendo sido tratado, foi encerrada a reunião às 15 horas e 50 minutos, lavrando-se a presente ata, que depois de lida e aprovada, vai assinada pelos membros presentes. Vamos, nesse momento, colocar em votação a ata. Vereador Carlos Mariucci, como vota? Favorável. Vereadora Márcia Socrepa? Favorável, presidente.
Vereador Adilson Sintra. Favorável, senhor presidente. Aprovado por unanimidade. Nós tínhamos convocado o Fernando Ghioni, que é o presidente da Sanepar, e ele nos respondeu em ofício, nomeando os senhores. Excelentíssimo senhor Francisco Gomes dos Santos, Câmara Parlamentar de Inquérito, CPI da Sanepar. Senhor vereador e presidente da CPI, acusamos o recebimento do mandado de intimação direcionado ao representante legal dessa companhia, referente a esclarecimentos a serem prestados a esta digna comissão parlamentar de inquérito em assunto envolvendo a Sanepar. Por motivos de ordem profissional, não teremos condições de comparecer na data de convocação 3 de abril de 2014. Cientes da importância dos trabalhos realizados por essa comissão e pelo respeito que temos pelo Poder Legislativo de Maringá e pela população do município, aproveitamos esta oportunidade para informar que 2 diretores da Sanepar e um advogado especialista estarão presentes à reunião da comissão, nos representando. A indicação dos profissionais acima visa colaborar com os trabalhos dessa comissão, posto que são profissionais com amplo conhecimento técnico e, portanto, capazes de esclarecer os questionamentos da investigação que está sendo realizada por essa municipalidade sobre os serviços prestados pela Sanepar, colocando-nos à disposição para quaisquer outros esclarecimentos que se fizerem necessários. Renovamos o protesto de consideração e apreço. Atenciosamente, Fernando Ghioni, diretor-presidente. Neste ato, nós faremos a qualificação dos senhores. Senhor Marcos Venício Cavazin. O senhor se compromete em dizer somente a verdade, sob pena de incorrer em crime de falso testemunho? Tem um som aqui. Sim, senhor presidente. O senhor autoriza que o seu depoimento seja gravado e reproduzido em audiovisual? Sim. Nome completo? Marcos Venício Cavacim. Profissão? Advogado. Data de nascimento? 18/6/1973. Estado civil? Casado. Endereço profissional? Rua Engenheiro Rebouças, 1376. CPF? 017-670-75901. RG? 5.563-684-2. Entidade que está representando? Sanepar. Muito obrigado. Senhor Paulo Alberto, o senhor se compromete em dizer somente a verdade, sob pena de incorrer em crime de falso testemunho? Sim, senhor presidente. O senhor autoriza que o seu depoimento seja gravado e reproduzido em audiovisual? Sim. Nome completo? Paulo Alberto de Davi. Profissão? Engenheiro químico. Data de nascimento? 27 de fevereiro de 1952. Estado civil? Casado. Endereço profissional? Rua Engenheiros Rebouças, 1376. CPF? 186-915-109-78. RG? 1847145-0 Paraná. Entidade que está representando? Companhia de Saneamento do Paraná, Sanepar. Senhor Dirceu, o senhor se compromete em dizer somente a verdade, sob pena de incorrer em crime de falso testemunho? Sim, senhor presidente. O senhor autoriza que o seu depoimento seja gravado e reproduzido em audiovisual? Sim. Nome completo? Dirceu Vichnieski. Profissão? Contador. Data de nascimento? 25/8/62. Estado civil? Casado. Endereço profissional? Rua Engenheiros Rebouças, 1376. Curitiba. CPF? 500-256-519-00. Entidade que está representando? Sanepar. Muito obrigado. Senhor Leopoldo, o senhor se compromete em dizer somente a verdade, sob pena de incorrer em crime de falso testemunho? Sim. Ou o senhor autoriza que o seu depoimento seja gravado
e reproduzido em audiovisual. Autorizo. Nome completo, Leopoldo Floriano Fievski Júnior. profissão, Psicólogo. data de nascimento, 4 de abril de 1965. estado civil, Casado. endereço profissional, Avenida 15 de Novembro, 701. CPF, 597-006-379-72. RG, 3106-4244. entidade que está representando. Prefeitura do município de Maringá. Obrigado. Senhores componentes da comissão da CPI do Sanepar, vamos no início realizarmos as perguntas aos inquiridos. Eu posso começar pelas perguntas, depois eu passo aos senhores e à senhora. Aos representantes da Sanepar. Os senhores podem me responder se existe dívida do município para com a Sanepar? Se existe, quais seriam mais ou menos os valores? Então, se o município tem débito para com a Sanepar? Não, o município de Maringá está perfeitamente adimplente com a Sanepar. Não possui nenhum débito pendente. Algum saldo credor a Sanepar tem para com o município? No caso do encerramento do contrato, tem alguma coisa em haver a Sanepar para com o município? A Sanepar, durante todo o período da concessão, ela fez uma série de investimentos, em valores bastante representativos. Evidentemente que tem um saldo contábil a amortizar desses investimentos. A lei de saneamento prevê que, por um eventual encerramento de um contrato, o poder concedente tem que indenizar a concessionária desse saldo existente na contabilidade da companhia. O montante? O valor contábil atual é em torno de 230 milhões. Só esclarecendo, é valor contábil. Por que eu digo isso? Porque desde 1995, a legislação não permite correção monetária desses valores na contabilidade. Porém, a lei determina que, para efeito de indenização, tem que fazer uma reavaliação desses ativos e verificar esses investimentos não amortizados e aí, assim, estabelecer qual o valor devido pelo município. Muito obrigado. O município de Maringá, ele é acionista da Sanepar? Quantas ações deve ter o município de Maringá? Atualmente não. O município de Maringá não é acionista da Sanepar. Ele teve ações da Sanepar, porém ele vendeu essas ações em 1996. Muito obrigado. Ao senhor Leopoldo, eu faço a seguinte pergunta. Senhor Leopoldo, o município de Maringá tem crédito, tem a ver com a Sanepar? Sim. Qual seria o valor, senhor Leopoldo, e por quê? Posso mostrar uma pequena apresentação, senhor presidente? Deixa eu consultar os membros da CPI. Os senhores componentes da CPI. O senhor Leopoldo Fiesco foi questionado com relação se o município tem a ver com a Sanepar e ele quer fazer uma apresentação. Os senhores permitem uma apresentação por parte do senhor Leopoldo falando do crédito, se o município tem ou não com a Sanepar? Márcia? Favorável. Mariúce? Mariúce? Já superou os votos, mas seria interessante ter um limite de tempo, pra gente, nós temos aí algumas... Quantos minutos, Leopoldo? 15 minutos? Favorável, senhor. Aprovado.
Sim, senhor. Agradecer a oportunidade da Sanepar poder vir aqui contribuir com essa CPI do município de Maringá, entendeu? E pedir desculpa porque o nosso presidente, uma coincidência de horários com o governador, ele vai fazer o possível para que ainda hoje tentar chegar aqui para poder comparecer. Ela está envidando todos os esforços para que possa chegar aqui. E também eu tenho um ofício que o presidente solicitou uma informação sobre um técnico que eu trouxe em mãos que eu queria deixar aqui. Pois não. Passar as mãos do nosso presidente, Chico Caiana, ofício enviado pelo senhor Fernando Guione. Posso também ler, né, presidente? Só um minuto, por favor, nosso relator. Primeiramente, quero desejar boa tarde a cada um daqueles que está aqui na plateia nos prestigiando, as pessoas que foram convidadas, e antes de tudo isso, quero pedir desculpa pelo meu contratempo. Na verdade, eu tinha agendado o horário de 15 horas, não às 14. No meu controle seria às 15, então eu quero pedir desculpa por esse atraso, mas os nossos companheiros da comissão, com certeza, já deram andamento. Quero dizer que é muito bom ter a presença dos senhores aqui, para que a gente possa realmente ganhar, em termos de qualidade, para o trabalho da comissão da CPI entre o município de Maringá e a Sanepar. Quero já então boa tarde a todos e pedir minha desculpa. O senhor está me comunicando, senhor relator, que tem um... Recebemos um ofício do senhor Fernando Guione, diretor-presidente, justificando que pode comparecer Gostaria ainda. que o senhor fizesse a leitura do mesmo, por favor. Excelentíssimo senhor Chico Caiana, presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito Poder Legislativo de Maringá. Senhor presidente, em atenção ao ofício 49 CPI 324 de 2013, no qual se solicita o nome do funcionário responsável pelas análises laboratoriais da água que abastece o município de Maringá. É uma resposta a um requerimento nosso, o vereador Carlos Mariucci. Informamos que a empregada Cláudia Cristina Maibara Kimura, tem o CRQ dela, na 9ª região, é responsável por tais análises. Colocamos-nos à disposição para outros esclarecimentos e, na oportunidade, reiteramos protestos de distinta consideração e apreço. Atenciosamente, Fernando Guione, presidente. Senhor presidente, o senhor Leopoldo Fielski pediu para fazer uma apresentação e foi autorizado por essa comissão. Enquanto isso, os nossos técnicos estão preparando ali, né, Leopoldo? Podemos continuar com as perguntas. Eu já fui contemplado com as perguntas. Senhor presidente. Pois não, nobre vereador. Só por uma questão de ordem. E só pensar na metodologia, para que a gente não se perca aqui nas... o senhor Leopoldo pediu a explanação, foi aprovado, e a partir da explanação, a minha sugestão é que a gente faça as interrogações ao representante da prefeitura primeiro, e depois dirigir, se a gente fizer o ping-pong, talvez não entre em debate e acabe não entrando naquilo que é o objetivo direto, é ter as informações. Não. Eu acho que a sugestão do novo vereador é importante também. E como já estava, inclusive, o vereador relator já estava fazendo algum questionamento? Isso, presidente, eu já fui contemplado, né? Com todas as suas perguntas? Com todas as minhas perguntas, foi contemplado. Ok. Obrigado, Presidente, vereador. questão de Pois ordem. não, nobre vereadora. Nós recebemos as pessoas de Curitiba, representando a Sanepar, né? O senhor Leopoldo, representando o município. Eu acho que, por uma questão de ordem, nós deveríamos ouvi-los, né? Primeiramente, e depois o município se posicionar. Essa é a minha sugestão. Gostaria que o senhor colocasse em votação. Nós somos bastante democráticos. Primeiramente, há um pedido do vereador, um pedido da vereadora. Eu gostaria de saber dos demais vereadores se nós ouviremos primeiro as pessoas, ou senhor presidente, então ouviremos a... Só para ficar melhor, para mim não tem a importância de ser um ou de ser outro.
A metodologia, a minha proposta, é que seja ou o representante do município primeiro, ou os representantes da Sanepar primeiro. Não fazer o ping-pong. Okay. Essa é a sugestão. Porque se nós fizermos a pergunta para um, depois fazer a pergunta para o outro, a gente acaba entrando num debate sem necessidade. O que nós queremos é informações. Perfeito. Vereador, o senhor fez a colocação do senhor? Perfeito. Eu gostaria de confirmar aquilo que eu pedi, o seguinte. Nós ouviremos primeiro os convidados ou ouviremos a colocação do representante da Prefeitura? Vocês preferem ouvir primeiro o pessoal, tanto o representante da Prefeitura quanto da Sanepar, ou ouvir primeiro o demonstrativo, nobre vereador Adilson Sintra? Pode ser da Sanepar, senhor presidente. Não entendi, por favor. Primeiro da Sanepar. Tá. Vereador, relator Luiz Pereira? Pode ser a Sanepar primeiro. Então, acho que a maioria opinou. Eu quero agora, dando andamento a isso, agradecer a presença, então, do diretor de operações da Sanepar, senhor Paulo Alberto, diretor financeiro da Sanepar, senhor Dirceu, e assessor jurídico, senhor Marcos. Sejam bem-vindos a esta casa de lei. Então, o vereador relator Luiz Pereira já foi contemplado com as perguntas, é isso? Já foi contemplado, só agradecer a presença de todos, do vereador Humberto Henrique, o vereador Mário Verri também esteve presente. Muito obrigado pela presença de vocês. Perfeito. Agradecer a presença do nobre vereador Humberto. Desculpa que eu até já tinha visto o senhor aí, mas não. Obrigado pela sua presença, só vai engrandecer o nosso trabalho. Vereador Adilson Sintra, o senhor tem algum questionamento ao pessoal que representa a Sanepar nesta tarde? Não, senhor. Muito obrigado. Vereadora Márcia Socleva, a senhora tem algum questionamento em relação... Eu gostaria de ouvi-los, presidente, Estão as três pessoas, o contador, o engenheiro químico, o advogado, o nosso relator já fez uma questão se há débito, com a questão da prefeitura, se a prefeitura é acionista, mas a gente tem que ouvi-los primeiro, para depois a gente fazer os questionamentos, tá? Nos dá essa oportunidade, eu vejo dessa forma. Então, você teria que realmente ver qual você colocaria em primeiro lugar, se é um engenheiro, se é o advogado, é uma questão jurídica, o engenheiro químico, que é mais a questão da qualidade da água, o contador, a tarifa, o que a gente questiona. Nós questionamos a questão, o objetivo nosso aqui é a questão da tarifa, o vencimento do contrato. O que aconteceu? Acabou, não foi feita nenhuma licitação, vai se levando, precisamos saber que rumo tomar para dar uma satisfação para a população de Maringá, e a questão da tarifa da Sanepar e a qualidade da água, E sair desse impasse. Quanto que a prefeitura deve, não deve nada. A Sanepar não deve nada para a prefeitura. É isso que é o ponto-chave da questão. Muito bem, nobre vereadora. Gostaria de passar a palavra ao vereador Carlos Mariucci, aos questionamentos, se o senhor tiver, ao pessoal da Sanepar. Primeiro, eu já usei a palavra e nem cumprimentei isso, até pela questão da dinâmica e dos atropelos. Então, muito boa tarde a todos. Senhor Leopoldo, representa o município de Maringá, e o senhor Paulo, o senhor Marcos e o Dirceu, que vem representando a Sanepar. Muito obrigado pela presença. E a todos os que estão aqui, o vereador Mário Verri estava presente, o Humberto Henrique, e todos que estão presentes, nos acompanhando, e também pela internet e pela TV Câmara. Eu pergunto, esta comissão encaminhou requerimento ao prefeito solicitando os autos de infração existentes emitidos contra a Sanepar, decorrentes da operação da empresa. Recebemos a resposta do Poder Executivo, que nos encaminhou 3 autuações aplicadas a diferentes estações de tratamentos de esgoto, todas emitidas no mesmo dia 8 de agosto de 2012. As autuações acusam lançamentos de afluentes fora dos parâmetros determinados. Gostaria que os senhores comentassem este incidente, que, ao que consta essa comissão, é um único relatado
sobre a questão de esgoto na cidade. É o único relatado em toda a história da Sanepar na cidade. Tem aqui uma sequência, mas gostaria de ouvir sobre isso. Dr. Paulo, poderia... Sim. Bem, o acompanhamento da qualidade do tratamento de esgoto em seus efluentes, existe toda uma legislação, que é do Conselho Nacional do Meio Ambiente, que estabelece a forma de acompanhamento. Então, essa parte tem toda uma sistemática que faz, além do que determina a legislação, quantidade de análise a maior, né? E trata rigorosamente seus efluentes. É a única empresa estadual do Brasil que trata 100% de seus esgotos coletados, né? É um padrão de qualidade bastante elevado, né? O acompanhamento da qualidade de efluente é feito por uma série de análises, e não uma análise pontual. E, em ponto determinado, existe na legislação a que distâncias que são coletadas antes do lançamento e após o lançamento. Não pode ser coletado onde o efluente se junta ao rio, né? Se você coletar aí, ela vai sair fora do padrão, então não estabelece isso, tá? As nossas 3 estações de tratamento aqui de Maringá, estamos inclusive ampliando elas, otimizando, melhorando o processo, para que a gente tenha uma qualidade ainda melhor no tratamento dessa questão. Na questão da multa, no caso da Estação Sul, essa Estação Sul se localiza no município de Marialva e não no município de Maringá, tá? E a legislação estabelece a fiscalização, o órgão que licenciou essas estações. Então, a atribuição de acompanhamento e fiscalização é do Instituto das Águas do Paraná, que licenciou nossas estações para construção e agora para a ampliação. Não sei se foi suficiente. Com relação a essas multas, a defesa... essas multas tudo, primeiro cabe uma defesa administrativa, né? Nós estamos, todas as multas que a Sanepar recebeu, inclusive por ocasião daquele episódio da Polícia Federal em todo o Estado, todas nós estamos respondendo administrativamente. Nenhuma multa chegou no campo judicial ainda. Tá certo. Então, eu gostaria também de ouvir as ponderações sobre o subsídio cruzado. Eu acho que é importante nós termos a consciência clara de como funciona. Qual a importância dessa prática para a empresa e para os municípios da região? Boa tarde, vereador. Boa tarde, presidente da mesa, vereador Chico Caiana. Boa tarde a todos os presentes, todos os componentes da mesa. Ao Leopoldo, aqui, o representante da prefeitura. Com relação ao subsídio cruzado, eu posso até aproveitar o que a vereadora Márcia pediu, talvez uma manifestação com relação à questão judicial também, talvez eu possa aproveitar e trabalhar essa questão toda do contrato numa vez só. O subsídio ele está dentro, o subsídio cruzado, dentro de uma política tarifária, uma estrutura tarifária que a Sanepar utiliza para todo o estado do Paraná. Ela é uma estrutura tarifária que migra do antigo Planasa, o Plano Nacional de Saneamento Básico, da década de 70, né, ele foi implementado a partir de 1969, mas efetivamente em 71 ele foi implementado por lei, e a questão tarifária dele data de 78, na Lei 6.528 de 78. Então essa lei estabelecia o interesse do governo federal na época, o governo militar, de universalização de água no país, porque até então os déficits de água, principalmente abastecimento de água tratada, eram significativos no país. O primeiro desafio foi vencido, que era atender a população com água tratada. A Sanepar hoje, nos sistemas em que opera, tem 100% de atendimento com água tratada. E ficou um déficit de atendimento com esgoto, por questões técnicas, políticas, econômicas do decorrer do período. Nós tivemos uma série tivemos movimentos de privatização no setor, na década de 90, falta de investimentos, principalmente do setor público. O governo incentivava o investimento privado, na época, na década de 70, porque havia uma política neoliberal de privatizações. Então, ao sabor das mudanças políticas e econômicas do período, acabou havendo um déficit muito grande no atendimento de esgoto. E é esse desafio que agora o marco regulatório implementado em 2007 pretende vencer, que é
tentar chegar à universalização do esgotamento sanitário até 2030, que é a meta do Plano Nacional de Saneamento Básico. Então, essa política tarifária, ela nasce na década de 70 com o objetivo de que atender todas as localidades, que é a universalização do serviço, de forma a obter a igualdade, a cidadania, chegar com cidadania a toda a população, atender os princípios constitucionais, principalmente agora da Constituição de 88, que são os princípios do artigo 1º e 3º da Constituição, que é a erradicação da pobreza, a busca pela concepção da dignidade humana, uma série de princípios constitucionais. Para isso, você tem que ter capacidade de pagamento, e você só vai encontrar capacidade de pagamento em grandes sistemas. Pequenos sistemas normalmente são deficitários, principalmente no serviço de esgoto. Então o subsídio cruzado funciona como? Como um critério social, porque não só o critério econômico, que é a cobrança da tarifa, tem que ter um retorno, que é o critério social, e para isso você precisa de subsídio. E a própria lei de saneamento prevê o subsídio, seja ele direto, seja ele indireto, via tarifa, ou via orçamento, um subsídio direto, existe a possibilidade de fazê-lo. E é o que a Sanepar implementou com medida do governo federal da década de 70 e vem fazendo até hoje, via prestação regionalizada. Que é você ter condições de atender sistemas como é o caso, posso até citar, não é o meu métier a questão técnica, nós assumimos na região metropolitana de Curitiba o município de Rio Branco do Sul, onde a situação era precária no atendimento municipal de décadas, deixando um déficit sanitário muito grande, com problemas de doenças diarreicas, que já estão erradicadas do país há muito tempo e lá acontecendo dentro da região metropolitana de Curitiba. Para a Sanepar assumir esse sistema, o custo foi em torno, o diretor de operações depois pode até esclarecer melhor, acho que nós utilizamos um recurso inicial de 30 milhões só para abastecimento de água. Então, este dinheiro não se recupera jamais dentro do sistema individual do Rio Branco do Sul. Para isso, você vai precisar de subsídio cruzado. Você vai ter que buscar recursos em outras localidades para aplicar nesses sistemas deficitários. E foi com esse subsídio que Maringá atingiu os 100% de água e quase 95% de atendimento com esgoto. Acho que hoje está em 92% e alguma coisa. E nós vamos migrar agora para 95% aí com obras que estão sendo executadas. Então, para que se chegasse a esse índice aqui no município de Maringá, os recursos vieram de outros municípios. Até porque se pega a planilha aqui do município de Maringá, nós vamos encontrar saldo devedor em favor da Sanepar, se o contrato for desfeito. Aí até aproveito o esclarecimento, ali o diretor financeiro de seu colocou essa questão de que não há dívida no momento, mas porque o contrato não está desfeito. Caso haja efetivo interesse de retomada do município, sim, teremos que partir daí para uma avaliação e verificar qual o valor a ser indenizado. E daí, contabilmente, nós temos em torno de 240 milhões, mas esse valor será muito maior a partir do momento que venha a ser atualizado, aí, principalmente a parte do imobilizado. Então, esse subsídio fez com que Maringá chegasse a esse atendimento de hoje. Por quê? Porque a Sanepar optou, e essa é uma diretriz do governo federal da época, de se aplicar investimentos em grandes sistemas. Porque o adensamento faz com que você atinja mais pessoas com um investimento menor. Então, eu faço um investimento X no município de Maringá, vou atender muito mais pessoas do que pegar um município pequeno e fazer um mesmo investimento. Até pelo número de pessoas que estão adensadas na mesma localidade. Então, essa política tarifária, estrutura tarifária utilizada, ela vem do Planasa, foi mantida pelo marco regulatório do saneamento, existe a possibilidade de subsídio, isso está expresso na lei, no decreto que regulamenta a lei, e na lei estadual 16242, que é a lei que instituiu o Instituto das Águas do Paraná, que é a entidade reguladora estadual. Nela existe a continuidade da prestação regional com essa política de subsídio cruzado para quê? Para que a Sanepar, como ente responsável por saneamento no Paraná, o braço do Estado do Paraná para saneamento básico, tenha condições de universalizar, talvez aí nos próximos 30 anos, que são os novos contratos que nós estamos celebrando, e nós já temos perto de 60 contratos novos, já na nova modalidade de contrato de programa, que a gente também venha universalizar o esgotamento sanitário. Águas, já vencemos o desafio, agora o interesse é chegar no esgotamento sanitário. Eu não sei se eu atendi a sua expectativa com relação à questão do subsídio, vereador. Sim, eu acho que isso o senhor já meio que respondeu, mas vou complementar a pergunta para reafirmar. Essa política, essa questão das tarifas cruzadas não é utilizada apenas pela Sanepar. Outras companhias em outros estados. Isso é uma política de governo. Diretrizes, tá certo. É uma política de governo e é uma política que vem nacional desde o Planasa e agora no marco regulatório também é mantida como diretriz nacional de saneamento na Lei 11.445.
que é o novo marco regulatório do setor. Ótimo. Aproveitando, só acho que talvez eu possa esclarecer a questão judicial. Não sei se a vereadora Márcia depois na sequência vai perguntar. Pode aproveitar. Posso aproveitar? Tudo bem, vereador? Fique à vontade. Com relação à questão do contrato, nós temos uma demanda judicial aí que se arrasta há algum tempo com a municipalidade. Nunca é interesse da Sanepar chegar a esse ponto, mas infelizmente isso aconteceu. A administração chegou em algum momento de não ter mais interesse na prestação de serviço pela companhia e judicializou a questão. Qual é o grande embate? Nós temos um contrato de concessão firmado em 1980 com o município de Maringá. Em 1996, e daí pelas planilhas, e isso foi demonstrado na ação, nos investimentos até 96 nós praticamente só tivemos prejuízo no município, que é essa questão que eu falei do interesse de universalizar o abastecimento de água principalmente. E aqui em Maringá nós universalizamos também o esgotamento sanitário, o que coloca aqui o município aqui entre os principais sistemas do Brasil com relação ao atendimento. Isso não é a Sanepar que fala, é o Instituto Trata Brasil com pesquisa da Fundação Getúlio Vargas. Então, nós chegamos à universalização do sistema com base nesse contrato firmado em 80. Em 1996, nós verificamos que havia necessidade de continuar investindo e de um período maior para recuperar o investimento já feito, já alocado. O investimento inicial é muito alto. Então, tem que registrar a presença. Aproveitar, o nosso diretor-presidente, o Fernando Guignoni, está na casa aqui, vereador Chiganha. Eu quero aproveitar, agradecer a presença do senhor Fernando e dizer que essa casa se honra com a presença dele e também com os funcionários da Sanepar de Maringá e seus diretores. E eu queria pedir um pequeno espaço na sua fala da seguinte maneira. Nosso convite se dá para a Sanepar nesse momento, basicamente para nós discutir as questões do contrato que está aí para ser discutido. Se nós abrirmos a questão da qualidade, até vou pedir isso aos vereadores também, porque isso na última reunião nós tivemos esse debate sobre a qualidade. Então hoje eu gostaria que se concentrasse só na questão do contrato. Por quê? Porque o tempo não vai comportar tudo, nós precisamos ouvir o lado da prefeitura também. Então, questão de qualidade, eu quero pedir ao nobre vereador Carlos Marius, que hoje nós gostaríamos que o debate se concentrasse em torno do contrato, que esse contrato, nós sabemos que nós temos um contrato, pelo menos diz a Justiça, vencido desde 2010, contrato esse tem um aditivo que eu acredito que é o grande problema desse contrato, foi não ter passado por esta casa de lei, que não tem conhecimento desse contrato. Sabemos que nós temos na Justiça, o município já teve 2 vitórias em 2 âmbitos, quer dizer, então, e nós sabemos também que, lendo os autos desse processo, existe lá uma pendência que é essa questão dessa tal indenização que o município, a Sanepar disse que o município teria que pagá-la, e aí, lógico, a prefeitura tem também os seus argumentos que também tem que ser ouvido. Então eu gostaria que esse nosso debate, até por questões de tempo, não se entrasse em outro campo, a não ser a questão do contrato. Quando foi feita a convocação dos senhores, nós já dizemos, não, nesse momento nós vamos ouvir e vamos discutir a questão do contrato. Então, a questão de qualidade, eu vou pedir até a compreensão dos nobres vereadores, para que a gente não entre nesse, porque esse foi um momento, na última reunião, foi bem debatido isso. Se a gente for debater essa questão de qualidade, nós ficaremos dias aqui, inclusive, sobre essa questão da qualidade, teríamos algo muito grande a discutir, mas não é o momento seria para o contrato, tá certo, nobre secretário Leopoldo, do município? Gostaria de concentrar essa questão no contrato. Okay? E o vereador Carlos Nunes, que estava com a palavra, eu gostaria que o senhor me entendesse, só para não prolongar muito a questão. De qualquer forma, senhor presidente, eu acho que todas as perguntas que estão feitas é para compreender, você tem que contextualizar para chegar no foco da importância ou não, ou da defesa ou não. Mas, seguindo então com as perguntas, eu pergunto, para a Sanepar, a quem pertence a titularidade do serviço de saneamento na cidade de Maringá? Bom, vereador, eu prossigo, eu tinha iniciado... Só complementar a pergunta, a quem pertence, então, a titularidade do Serviço de Saneamento de Maringá? Eu
complementando, por quê? E a quem caberia, então, indicar o órgão regulador do serviço de saneamento? Então, assim, já na linha, o senhor, enquanto o jurídico, ou passar para os colegas para aqui. Perfeito. Eu vou tentar atender a expectativa dos senhores com relação à questão técnica jurídica e o que precisar dele com relação à questão financeira e de operações, aí eu passo a palavra aos diretores que estão aqui presentes. Com relação à titularidade, a titularidade ela está englobada dentro dessa discussão judicial que vem há algum tempo já posta no Poder Judiciário com relação à questão do contrato. Então, eu acho que seria importante, até vinha comentando as questões contratuais, as questões judiciais que envolvem o termo aditivo de prorrogação ao contrato, porque nós tivemos, durante a prestação do serviço e durante a vigência do contrato atual, que ainda, por força de decisão judicial, é considerado vigente, existe uma decisão numa suspensão de liminar, que foi mantida pelo Superior Tribunal de Justiça, o STJ em Brasília, entendendo que o contrato é válido até que se encerre o mérito da demanda. O vereador colocou que existiram decisões judiciais favoráveis ao interesse do município com relação à anulação do termo aditivo. Efetivamente, o contrato é de 1980, ele tem um aditivo de prorrogação de 1996, para fazer frente a todos os investimentos, que é o que eu vinha comentando, os investimentos que a Sanepar havia feito até então, desde que assumiu o serviço, com o objetivo de universalização. E, na época, quando firmamos esse contrato em 80, o titular dos serviços era o município de Maringá. Na sequência, nós tivemos a Metropolitana de Maringá, não me lembro se ela é anterior ou não a 1980, eu acho que ela é posterior a 1980. Então, o regime jurídico implementado na época era de receber a titularidade como do município, por isso firmamos o contrato com a municipalidade. Na sequência, nós tivemos a implementação do Marco Regulatório de Saneamento em 2007, com a Lei 11.445, que trouxe novas diretrizes para o saneamento básico nacional, e recentemente nós tivemos uma decisão do STF, do Supremo Tribunal Federal, com relação a esse grande debate que existiu por quase 20 anos sobre a titularidade de serviços de saneamento básico em áreas de região metropolitana, que é o caso aqui de Maringá, que tem uma região metropolitana criada por lei complementar. Então, existe efetivamente, é uma questão compulsória dos municípios que integram a região participarem da administração conurbada dos sistemas. E até o diretor Davi colocou a questão, nós temos, por exemplo, um exemplo de conurbação, que a nossa estação de tratamento está em Marialva. Então, é um exemplo prático de conurbação aqui no caso do Maringá. Agora, sempre que se tem um contrato vigente, quando entra um novo regime jurídico, passa a viger um regime jurídico novo, que é o que aconteceu em 2007, você tem que adaptar esse contrato novo ao novo regime, mas o contrato não deixa de ter eficácia, em função de que ele é uma situação jurídica consolidada, ele foi firmado por um prazo determinado para fazer frente a investimentos que a Sanepar alocou aqui no sistema. Então, o regime jurídico atual penetra sim numa parte do contrato, mas não ao ponto de alterar, principalmente, e desequilibrar a equação econômica dele. Que aí a grande questão é a questão tarifária. Nós tivemos aí uma demanda judicial há pouco tempo do município e da Agência Municipal de Regulação, da Agência Maringaense de Regulação, com relação à fixação de tarifas, se nós teríamos que remeter o nosso reajuste tarifário, o reajuste da Sanepar, à agência municipal ou à agência estadual. Eu acho que essa é a grande questão do momento. Não é nenhuma questão de reconhecermos ou não a titularidade do município. Isso é uma questão de uma decisão do STF. O STF decidiu o compartilhamento de titularidade em áreas da região metropolitana. Não talvez para este contrato, mas para um novo contrato certamente haverá necessidade de compartilhamento. Partindo-se desse pressuposto, não dá para entender mais o município isoladamente regulando o serviço. Porque o serviço aqui em Maringá é regional. E quando prestado pela Sanepar, ele se torna regional a nível de estado, não mais de região metropolitana de Maringá. E nós atendemos com subsídio cruzado, como eu expliquei anteriormente, a todo o estado, não somente a região metropolitana de Maringá. É uma tarifa uniforme, é um subsídio de forma a obter um preço mais barato para os primeiros 10 metros cúbicos do abastecimento, que é o mínimo que uma família precisa para manter a sua situação de saúde estável. É a condição que nós temos para obter uma tarifa social ao preço que ela é feita, que você dispõe de 10 mil litros de água por R$8, que R$8 você não fazendo, você vai ao supermercado e compra aí
no máximo 5 litros de refrigerante pelo preço de 10 mil litros de água entregues na casa. Não é você nem tem que ir buscar no mercado. Você recebe dentro da sua casa o abastecimento com 10 mil litros de água por esse preço. Isso tem que buscar subsídio de alguma forma. Nós não recebemos subsídio do governo. Tudo que nós investimos em saneamento é financiado. Nós pagamos aos bancos que nos financiam. Então, a forma de subsidiar, a forma encontrada pelo legislador, é através da tarifa. É que o próprio usuário, através do critério de economias, das categorias de consumo, que o industrial, o comercial vão pagar mais caro que o residencial é um pouco mais caro do que a tarifa social, ou seja, há um escalonamento social, uma equação econômica e financeira, mas com o objetivo social de atender a todos e cobrar mais de quem pode pagar mais e menos de quem não tem condições de pagar. Então, isso está na legislação nova, e a Sanepar já está adequada a essa legislação, porque a política tarifária aplicada por ela é a mesma política que veio a ser implementada com a Lei 11.445. Ela prevê subsídio, ela prevê tarifa social, que a Sanepar já implementava, ela manteve a tarifa mínima, ela manteve o percentual de esgotamento sanitário com base na tarifa de água, ou seja, a política tarifária praticamente não mudou, até porque ela veio dando certo no decorrer do tempo. Foram grandes as conquistas, principalmente na última década para saneamento agora no Brasil. E nós estamos fazendo muito investimento também com base nesse novo marco regulatório, mas quando entramos na questão do regime jurídico ser aplicável ao contrato anterior, que é essa questão exatamente de o contrato é vigente ou não, que foi a pergunta que foi feita pelo presidente, o contrato para a Sanepar e por força não só do interesse da Sanepar, não só por a vontade dela, mas por uma decisão judicial atualmente, ele é válido, ele é vigente. Ele é vigente até que essa decisão transite em julgado e a decisão do tribunal da inessação, que é uma ação civil pública, que era do Ministério Público, deixou de ser, porque o Ministério Público entendeu, no final da primeira instância, ainda num parecer do promotor local, de que o contrato poderia ter sido prorrogado por uma dispensa de licitação, o entendimento do parecer do Ministério Público é esse, a Prefeitura seguiu com a ação no polo ativo, ela estava no polo passivo, ela migrou para o polo ativo, com o interesse de anular o aditivo e retomar o serviço. A decisão do Tribunal de Justiça do Paraná ela é pela anulação do termo aditivo, pela questão de não ter um processo de dispensa de licitação, pela questão simplesmente formal, e não pela questão material, porque no próprio voto do desembargador Xisto Pereira, ele coloca bem que ele entende que é uma questão material de dispensa de licitação, mas que como não houve um processo formal na época, não se formalizou, abriu um procedimento administrativo para dispensar, ele entendia nulo o termo aditivo. Mas que o município só poderia retomar o serviço mediante o pagamento da indenização prévia. E essa indenização prévia daí vai envolver toda essa questão de ativos da Sanepar, dos bens e direitos dela. Por decorrência, são bens e direitos, são públicos, são vinculados ao patrimônio do Estado também, que é o maior acionista da companhia. Então, a decisão é até no sentido da proteção do interesse público, e nós não podemos trabalhar, como eu vi algumas vezes mencionado na ação judicial proposta contra a Sanepar, de que se sobrepõe o interesse público ao particular, como se a Sanepar fosse um interesse particular. A Sanepar não é, ela é um prestador de serviço público, ela não desenvolve atividade econômica, ela presta serviço público, ela está vinculada à administração do Estado do Paraná, e portanto ela é sim interesse público, até porque o serviço que nós prestamos é um serviço essencial. E enquanto não houver esse encerramento da demanda judicial, com o último recurso esgotado e a sentença transitando em julgado, depois no processo de execução, a avaliação desses ativos, para verificar se quem deve para quem, e daí sim, mediante o pagamento de eventual indenização que a Sanepar entende que é devida a ela, aí sim o sistema reverterá ao município. Então isso depende de todo um processo judicial ser encerrado e depois um processo administrativo ou talvez um novo processo judicial para estabelecer esse valor. Se as partes não chegarem a consenso nesse valor, vai ter que se nomear uma auditoria independente de interesse das partes ou talvez judicializar a questão para que a perícia do valor a ser pago seja feita no judiciário também. Aí sim, a partir do momento que esse processo siga, o devido processo legal aconteça, e o município tem interesse de uma nova contratação, aí sim estaremos sujeitos às regras da decisão do STF, que é o compartilhamento da titularidade. E por compartilhamento da titularidade, entende-se que o Estado e os municípios integrantes da região metropolitana decidem o futuro do saneamento dentro da área territorial, em função da conurbação e do interesse comum, não mais interesse local envolvido.
há uma política de saneamento, um plano de saneamento que tem que ser aplicado para todos os municípios da região metropolitana. A intenção da decisão do STF foi nesse sentido. Aí é claro, senhores vereadores, que interpretação de decisão judicial nós vamos encontrar de todo tipo, mas a leitura, o que está expresso, literal, no voto, decidiu a DIN, que é proposta no Estado do Rio de Janeiro, deixa claro que é conurbado o interesse metropolitano, portanto, e se existir lei complementar criando uma metropolitana, é compulsória a adesão dos municípios à região metropolitana. Logo, a disposição a respeito de questão de saneamento básico envolve o interesse de todos os entes federados presentes dentro de uma região metropolitana. E aí sim estará o Estado presente nessas discussões de um futuro contrato, que não há nenhum problema de que seja também com a Sanepar. Nós estamos firmando contratos em regiões metropolitanas, no caso de São José dos Pinhais, é um exemplo recente. Nós estamos firmando o contrato dentro da região metropolitana, contemplando os interesses do Estado e do município, através de um contrato firmado com o Estado e o município, os dois contratando a Sanepar. Então, essa é uma hipótese que pode acontecer também aqui no município de Maringá. Na verdade, eu queria registrar e deixar claro aqui que essa comissão, ela gostaria até muito que, quando nós falamos que discutimos a questão do contrato da Sanepar, em nenhum momento a gente tem nenhum motivo para que esse contrato, esse serviço volte ao município de Maringá, ou seja, que nós, na verdade, essa comissão tem feito, é um trabalho para que seja regulamentado, reajustado, um contrato atual, um contrato realmente que as duas partes possam discutir e que essa Casa de Lei, que é o verdadeiro representante da população de Maringá, participe desse momento. O único questionamento dessa casa é em relação a esse aditivo que teve, que infelizmente não teve a participação de quem mais seria o interessado, que seria o munícipe, e hoje nós 15 vereadores, e aqui os 5 que representam essa casa, nós temos a obrigação de participar desse momento. Vereador Carlos Marius, o senhor tem mais alguma pergunta? Sim, senhor presidente. E aí os outros vereadores precisam falar também. Eu acho que respeitei as partes e é isso que eu gostaria. Estou concluindo as minhas perguntas. Eu gostaria de nós tivemos um fato no final do ano e no começo do ano sobre a questão das algas, que foi muito cogitado aqui na CPI. Eu gostaria de uma pergunta muito direta aos senhores da diretoria, agora presidente, o senhor Fernando. Muito obrigado, senhor Fernando, chegando a tempo. Sobre isso, sobre essa questão do final do ano, a questão das algas. A diretoria cogitou ou cogita a possibilidade de que esse incidente ou esse acidente tenha sido por má fé? Ou não má fé, mas descuido. Bem, com esse incidente, aos primeiros indícios do gosto de barro, como se diz, que é o resultado da aplicação do cloro nas algas, né, que passam pelos filtros por serem muito pequenas, nós já tomamos todas as providências de aplicação de carvão ativado para remover esse odor, paralisamos a captação para não introduzir mais essas algas. Sobre todo, me perdoe, sim, eu só queria Paulo, sobre todo esse contexto nós estamos a par, né, com tranquilidade. Só queria saber o seguinte, a diretoria geral, cogita na possibilidade dessa ação, desse acontecimento ter sido por má fé ou não? Só sim ou não? Não, nós identificamos a causa, é isso que eu queria contar. Então, a diretoria determinou que eu, pessoalmente, diretor de operações, e com o nosso técnico mais especializado nos sistemas, nós locamos um helicóptero, né, e viemos aqui em Maringá, junto com a Defesa Civil, Polícia Ambiental e seus biólogos, para verificar, porque em rios não tem algas, as algas ou vêm de lagos ou de criação de peixe. Então, nós sabíamos que tinha sido um lançamento de indivíduo, uma limpeza de alguma criação de peixe. Então, com o helicóptero, nós pudemos sobrevoar desde a captação de Maringá até a nascente em Pirapó, e identificamos em Sabáudia uma propriedade onde criava peixe e esgotou essa lagoa, e todo esse material fósforo, que principalmente tem no leito do rio, é propício para a criação das algas. Então foi esse o motivo de ter surgido as algas na captação do rio Pirapó. Nós temos o sistema de alerta até hoje, está instalado lá na captação do Pirapó,
que qualquer indício, nós fazemos contagens de alga, qualquer indício, nós tomamos as providências para que essas algas não entrem no nosso processo de tratamento, na nossa estação e distribuição para a população. Tá? Ou foi lavrado, a polícia lavrou um boletim de ocorrência, e esse boletim de ocorrência foi encaminhado para a comarca de Arapongas, que cuida do município de Sabáudia, tá? E o laudo do Ministério Público de Maringá inocentou totalmente a participação da Sanepar. Recentemente, na Assembleia Legislativa, o governador colocou e a Assembleia aprovou, sendo aí uma quantidade boa que votou contra, mas mesmo assim teve a aprovação da questão das ações da Sanepar. E aí nós vimos também o valor que foi entregue ao governo e o valor que estão hoje postas no mercado. Desta forma, a companhia, a Sanepar, vai colocar as ações na bolsa? Na forma da legislação que a Câmara de Valores Imobiliários, quando uma empresa de capital aberto, como é a Sanepar, mesmo que estatal, inicia um processo dele, os dirigentes estão proibidos de passar informação ao mercado. Então, nenhum diretor pode se manifestar enquanto isso não for autorizado pela Bolsa de Valores e pela Câmara de Valores Imobiliários, a Comissão de Valores Imobiliários. Estou satisfeito, senhor presidente. Tem a palavra. Só queria comentar, então, quem regula o mercado de capitais é a Comissão de Valores Mobiliários, e por uma força da legislação, nós, da companhia, não podemos nos manifestar enquanto esse órgão não autorizar essa operação da Sanepar. Então, só complementando aqui o Davi. A questão do valor das ações que estão hoje sendo negociadas ou não, é uma questão, a Sanepar tem um volume muito pequeno, né, de ações no mercado. Então, por isso que tem essa questão. Mas nós não podemos avançar nas informações em relação à operação em si. Claro que isso é uma situação que tem preocupado a cidade de Maringá. Já houve manifestações de vários vereadores desta casa em relação a esse assunto, mas eu volto a frisar. Eu gostaria que a nossa conversa nesta tarde, ela se concentrasse naquele tema que foi determinado pelos vereadores dessa comissão. Se trata do contrato. Eu quero solicitar ao senhor Leopoldo que a Sanepar cumpre todas as obrigações do contrato. Eu gostaria que o senhor ouviu as colocações dos representantes da Sanepar, e é muito importante que a gente também ouve a parte da prefeitura. Eu sei que o senhor é um conhecedor dessa situação, que já há algum tempo o senhor vem trabalhando nessa causa. Eu gostaria de ouvir, nesse momento, o senhor Leopoldo, para a gente ter um peso justo dos dois lados. Ouvimos a Sanepar, ouvimos agora a prefeitura, e aí os vereadores, com certeza, tiram as suas conclusões, até porque nós temos nosso relator, o vereador Luiz Pereira, precisa fazer um relatório, e precisa ser um relatório com responsabilidade, nem para um lado e nem para o outro, mas tendo, né, as informações corretas dos dois lados. Obrigado. Presidente, nobres vereadores, presidente Fernando Guignoli, caros Cavacim, Dirceu, Davi, boa tarde. Presidente, com todo respeito à sua orientação, eu só precisava recuperar a verdade de 3 assuntos aqui, que houve uma versão distorcida e eu precisaria retribuir. Primeiro, quanto à questão da autuação ambiental aplicada pelo município de Maringá, já existe uma segunda autuação em processo administrativo, a primeira já está implantada na dívida ativa do município, dessas 3 primeiras já é uma segunda. Quanto à questão de atribuição, o Sistema Nacional de Meio Ambiente, o chamado SISNAMA, que você tem União, Estados e Município, atribui aos 3 entes da federação a obrigação de zelar pela questão ambiental e o direito para isso. A Lei Federal de Crimes Ambientais assim o dispõe. Terceiro, o município de Maringá é solidário para qualquer dano ambiental que aconteça no município de Marialva, especificamente, porque a produção desse esgoto e desse lançamento irregular está sendo feito por origem em Maringá, então nós temos a responsabilidade sim.
Em terceiro lugar, os dados que nos apontam a irregularidade no lançamento fora dos padrões de efluentes, quem nos deu foi a própria Sanepar. Ainda em 2011, quando nós fazíamos, por ocasião do Plano Municipal de Saneamento Básico, nós coletamos essas informações na parede da Sanepar, dados dela mesmo, informando que ela estava colocando os efluentes, DBO, DQO, muito acima dos limites estabelecidos na outorga e na legislação brasileira aplicável. Terceiro, e aí é mais preocupante, a empresa que ganhou a licitação da Prefeitura e fez a coleta também presta serviço para a Sanepar. Então, se houve irregularidade na coleta e na análise e na emissão do laudo, nós vamos responsabilizar essa empresa pelo fato. Então, é muito grave o que foi falado aqui. Nós estamos absolutamente tranquilos. O nosso Plano Municipal de Saneamento mostra que há muitos e muitos anos os parâmetros de lançamento de efluente para pós-tratamento são muito superiores ao que o Sistema Nacional permite. A própria outorga dada, que hoje a outorga é dada pela agência reguladora, que também é fiscalizadora, há uma mistura de papéis e tarefas nesse processo. É muito sério o que foi falado aqui. Então, nós temos comprovação, e se for o caso, nós temos que acionar as empresas que coletaram material. Segundo, a questão da judicialização, eu vou falar, a questão da titularidade, como diz o doutor Cavacinho, nós já tivemos muito debate sobre esse assunto. Essa questão falada no Superior Tribunal Federal sobre a questão de região metropolitana, o termo não é prestação de serviços conjuntos, né? É gestão associada e principalmente com foco naquilo que possa ser foco de disputa judicial ou de que a interferência de um município afete o outro. Ou seja, eu faço o tratamento de esgoto aqui e lanço o meu esgoto tratado na área de captação de água do município vizinho. Ou, no caso, que a gente depende de uma estação de tratamento de esgoto que está em Marialva simplesmente diz, a partir de agora você não pode mais colocar esgoto aqui. Ou Marialva, que daqui a pouco, Marialva mesmo, que é um sistema autônomo, vai precisar de água e fala assim, eu preciso que interligar meu sistema de água, de abastecimento com Maringá, e eu falo, não vou dar água para vocês, eu vou deixar vocês. Então, o que está decidido no Supremo Tribunal Federal é a gestão associada, aonde os municípios se organizam e garantem a participação do Estado no processo decisório. Não quer dizer que a prestação desse serviço será associada, até porque dos 25 municípios da região metropolitana, conforme está na lei estadual, mais da metade tem sistemas autônomos. Então, Sarandi, que é conurbado, Marialva, que é conurbado, eles têm sistemas autônomos, estão fora do sistema da Sanepar, são sistemas próprios. E temos mais umas 12, 13 municípios aqui na região que são sistemas autônomos, quer dizer, que estão fora da prestação de serviço estadual, mas que vão se juntar num processo de gestão e decisão de planejamento. Então, é uma questão de ponto de vista jurídico, nós já debatemos muito e esse assunto ainda demanda bastante tempo. A questão foi corrigida aqui, a questão da judicialização. Quem fez a judicialização foi o Ministério Público, efetivamente. O município era do polo passivo, passou a ser do polo ativo, né, porque nós descobrimos no transcurso do processo que na penumbra e na calada da noite de 1996, sem o conhecimento nem da Câmara de Vereadores, nem do Executivo, nem publicação em nenhum dos veículos oficiais da época, esse aditivo contratual foi verificado. Nós estamos em negociação com a Sanepar desde 2009, foi quando eu cheguei aqui em Maringá, e uma das incumbências minhas foi analisar esse contrato. Antes de vencer, um ano antes de vencer, nós fizemos todos os procedimentos que a lei de licitações de concessões pedem, comunicamos o fim da concessão, pedimos o cálculo da indenização para que a gente apurasse. Até hoje esse cálculo efetivamente não apareceu para a gente, esses 230 milhões. Aproveito de público aqui para receber em detalhamento esses 230 milhões, que muito nos aprazeria poder fazer um estudo contábil, técnico, em cima dessa versão, e eu vou apresentar quais são os cálculos que o município fizeram recentemente. Quanto ao subsídio cruzado, eu gostaria de manifestar, não sei se vai perguntar a mesma coisa, meu caro vereador. A lei da Política Nacional de Saneamento, ela fala em subsídio, em política de subsídio. Não tem lugar nenhum da lei que fala cruzado, ela fala subsídio, né? E quando nós falamos em subsídio, é o Robin Hood, tirar dos mais ricos para passar para os mais pobres, né? É subsidiar a tarifa social, como tem efetivamente aqui no Paraná e na maioria dos municípios. Subsidiar aquelas pessoas com hipossuficiência econômica para ter os seus sistemas. Não quer dizer que você vai pegar dinheiro do resultado de um lugar e colocar no outro. Principalmente no caso de Maringá, que é um sistema superavitário, muito lucrativo,
e que, infelizmente, nós temos aqui 2 cidades praticamente, que Floriano e Iguatemi, que juntos lá tem mais de 20 mil habitantes, maior que mais de 100 cidades, mais que 200 cidades do Paraná, não é isso? E tem 1 metro de esgoto até hoje, e nós recebemos uma resposta oficial da Sanepar dizendo que não há interesse, né, em ampliar a rede de esgoto daquele lá, porque é uma decisão da administração daquela empresa de investir em grandes sistemas. Tem carta escrita pela própria companhia para a gente. Então, subsidiar se a gente precisar tirar um dinheiro daqui da sede do município e subsidiar por um tempo a implantação de um sistema em Floriano ou a implantação de um sistema em Iguatemi, né, que a gente possa subsidiar, sim, usando dinheiro daqui para lá, em outras áreas do saneamento que são necessárias. Né? Então, a política de subsídio não quer dizer que é subsídio cruzado, isso não da lei, isso é uma política da empresa que a gente tem que respeitar, que é uma decisão de gestão. Né? E, por enquanto, até que a gente tenha a decisão definitiva da questão judicial, nós estamos sobre a égide desse contrato. O que vale dizer decisão de 1º grau declarou nulo o aditivo. Decisão de 2º grau do Tribunal de Justiça declarou extinto a prestação, o contrato e aquele aditivo. Né? O que ficou pendurado no Tribunal de Justiça do Paraná é a obrigação de acertar a indenização primeiro, para depois fazer o fim. Isso já está pacificado dentro do STJ, né? São processos distintos, processos separados. Agora nós estamos tentando, né, sair aqui do Paraná e chegar até o Supremo, até o STJ, para a gente pacificar essa decisão que já se arrasta há 5 anos, desgaste, trabalho, dinheiro de todos nós, mas infelizmente a companhia, com recursos que a gente julga como procrastinatórios, já fizeram 3 embargos na mesma decisão judicial, está impedindo que os recursos subam a Brasília. Estamos fazendo denúncia junto ao Conselho Nacional de Justiça, vamos entrar com mandato de segurança, para que esses embargos procrastinatórios possam terminar efetivamente com essa decisão judicial e a verdade venha à tona quanto à prestação de serviço. Bom, caro presidente, senhores vereadores, com todo respeito à forma de trabalho e ao grande respeito ao trabalho que tem sido feito na área econômica pela Sanepar, o que nós temos visto efetivamente quando a gente fala em subsídio cruzado, é um processo de subsídio ao lucro, à distribuição de resultados. Não necessariamente para a prestação de serviço em municípios mais carentes, como foi falado aqui. Eu tenho um documento, depois eu posso passar para vocês, estaria na apresentação, eu passo. Isso aqui eu não inventei nada, isso está no site da própria companhia, é só fazer uma leitura dos documentos contábeis. É bacana que às vezes a gente lê só a parte que interessa do site e não vai lá na relação com o mercado, relação com os investidores. Nós temos vários estudos publicados, tem os demonstrativos de resultados, demonstrativos financeiros, uma avaliação feita por 3 bancos, que eu acho que é preparatório a esse processo de lançamento de ações na Bolsa, provavelmente. São relatórios públicos, apesar de estar escrito que ele é sigiloso, ele está público, está no site, então eu estou julgando que ele é um documento público, né, naquele momento. E que está mostrando dados muito interessantes e quando a gente analisa essa questão do subsídio cruzado e da aplicação efetiva dos resultados da companhia. Então, eu só queria passar alguns dados para vocês. Primeiro, quanto à questão acionária, que a gente sempre fica essa discussão, lá na página também tem a composição acionária da Sanepar no Paraná. Quanto às ações ordinárias, 60% é do governo do estado do Paraná, 39,71% da Dominó Holding SA, que é um grupo privado, né? E 0,29% do BRDE, Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul. E aí, nas ações preferenciais, tem outro tipo de distribuição e tem vários investidores, fundos de investimento, caixas, fundos de investimentos privados, nacionais e internacionais, que compõem o escopo da ação. Mas quem manda na Sanepar, 60% Estado e 40% a holding, que são sócios privados dessa empresa pública. Acho que vale lembrar, senhor Leopoldo, que nesses 39,7%, 71% aí, 20% é da Copel, né? Sei. Aqui não aparece, o nome eu não sei qual é a composição. Bom, o que nós temos visto é o seguinte, demonstração financeira, os resultados financeiros dos últimos anos da Sanepar, que está publicado lá, 2010, 2011, 2012. A receita total em 2010, 1 bilhão e 590 milhões de reais. 2011, 1 bilhão e 876 mil reais. 2012, 2 bilhões e 290 mil reais.
O lucro bruto, antes da bater algumas despesas, foi de 54,9% em 2010, foi de 58,3% em 2011, 61,4% em 2012. Lucro líquido da companhia, 9,2% em 2010, 16,3% em 2011, 15,8% em 2012. Esses bancos que fizeram os estudos, nesse caso aqui o BTG Pactual, tem o Credit Suisse, mais um outro que eu não me lembro, ele faz um estudo de projeção do valor da companhia, quanto ela vai se desenvolver, com dados, com dados do mercado e dados fornecidos pela própria companhia. E o bastante interessante é que a partir de 2013 até 2022, que é essa projeção, eles projetam lá lucros líquidos, lucro líquido, de 17%, 18%, 19%, 19,7%, 20%, chegando até 21,5% de lucro líquido na operação da companhia até 2022. Qual é o negócio nesse país que está com lucro líquido de 20%? Qual é o negócio público que precisa de um lucro líquido de 20%? Negócio público. E que justifique a gente ficar sem a universalização do sistema aqui no município de Maringá, até o momento. Aí a gente começa a analisar um pouquinho mais no demonstrativo de resultados e na proposta de destinação do lucro feito, que também está lá na página, qualquer um pode olhar lá. Em 2008, o lucro do exercício foi 141.880. Por que a gente gosta de falar do lucro? Porque os investimentos, a universalização, sai do lucro. É desse processo, fora a operação, quando você tem um lucro, você separa o dinheiro para reinvestir no processo e ampliar. O que acontece? Nós viemos lá de 141.880 em 2008, foi decidido dividir o seguinte, em dividendos, em lucro para ser repartido entre os sócios, governo do estado e os seus acionistas, 39 milhões. E para reserva de investimento, 99 milhões. Em 2009, 137 milhões de lucro, 39 para dividendos, para divisão do resultado de distribuição, e 97 para investimento. 2010, 135 milhões de lucro, 37 para dividendos, 106 para... 2011, 249 milhões, 118 milhões para dividendos, distribuição de resultado, e 132 para investimento. 2012, 335 milhões de lucro, 158 milhões, 159 milhões para dividendos, para juros do capital próprio, e 168 milhões apenas para investimento. O que aconteceu? Só um pouquinho, vereador, só para me entender isso aqui. De 2008 a 2013, o lucro líquido da empresa cresceu nominalmente 136%. A destinação para investimentos foi de 69% o crescimento. E a distribuição de lucro em 298%. É uma gestão financeira perfeita. É o que está nos balanços privados. Gestão de negócios perfeita. Gestão para acionistas perfeita. A pergunta é, na prestação de serviços públicos, esse lucro, no dia que está sendo reinvestido, se é uma empresa pública? Senhor presidente, eu gostaria, aproveitando a deixa do senhor secretário Leopoldo, eu preparei aqui uma pergunta que eu acho que vem a calhar, e na resposta, não sei se depois o senhor presidente vai dar o espaço para a Sanepar fazer as suas considerações, mas gostaria de fazer. Eu cederei a oportunidade do senhor, sim. É que tem um pedido, 5 minutos, nosso horário é curto. Presidente. Isso, antes disso, por favor, o doutor Fernando Leões gostaria da palavra. O senhor gostaria de falar? O problema é o horário. Daqui a pouco pode não sobrar o horário para o senhor. Eu gostaria muito de... Senhor presidente, só para a dinâmica ficar melhor, a minha proposta. Eu gostaria de fazer a pergunta, da qual eu preparei. O senhor Leopoldo responde, depois passaria a palavra, porque eu acho que tem a ver também, eu não sei, acredito que vai... O senhor tem 5 minutos, por favor, aí tem 5 para o senhor responder, porque senão o nosso horário vai estourar. Presidente, eu precisaria complementar a questão da indenização, tem vários números para ser apresentados aí. Pois é, começaram a atravessar e não tem condição. Mas é que, com muita tranquilidade... A Sanepar teve o período que ela achou justo,
os vereadores fez a atribuição. Eu gostaria que o senhor encerrasse a parte do senhor, pelo menos nesse primeiro momento. Depois eu daria o tempo ao senhor e ao senhor Fernando também. E o vereador pode fazer a pergunta depois em seguida. Bom, então é o seguinte, quando nós começamos a estudar a apuração de resultados sobre a indenização, já que a gente não recebeu esses estudos detalhadamente, começamos a analisar os balancetes demonstrativos de resultado da operação de Maringá. Isso foi feito até agosto de 2011. Senhor Leopoldo, assim, acho que a partir da colocação do senhor nosso presidente, eu gostaria de fazer a pergunta, porque daí o senhor complementa os dados e também respondendo a pergunta, que eu acho que fica mais fácil até para nós entendermos todo o processo, porque não adianta o senhor passar um monte de números e não responder as perguntas que nós temos aí que fazer e ter os esclarecimentos. Bem, então, já a pergunta da qual eu preparei. Qual a receptividade do município de Maringá a investimentos na expansão da coleta de tratamento de esgoto? E aí, antes que o senhor responda, quero colocar algumas informações que foram já debatidas aqui na comissão. Na semana passada, nós acompanhamos o depoimento de representantes do Instituto das Águas do Paraná. O advogado desse órgão fez referência a uma reportagem do jornal Gazeta do Povo que apontou que Maringá tem o terceiro melhor índice de saneamento do país, com taxa de 91,3% de coleta de esgoto. Fui ler essa notícia e um trecho da matéria me chamou a atenção. Eu vou ler esse trechinho só da matéria feita pela Gazeta do Povo. Daí, diante de várias informações na matéria, ela diz: a Sanepar informou ainda deve investir mais de 22,1 milhões para ampliar o sistema de esgoto em Maringá. Pelo projeto, estão previstos 85 quilômetros de rede de esgoto e 4.250 novas ligações, além da estação elevatória de esgoto Guaiapó. A intenção é atender moradores do Jardim Paulista, Atlanta, Nova América, Regente, Residencial Guaiapó, Requião, Parigô de Souza, Itatiaia, Parque Ibirapuera e parte dos loteamentos do Liberdade e do Jardim América. De acordo com a assessoria da companhia, a assinatura do contrato entre o governo federal e a Sanepar depende apenas da Prefeitura de Maringá. E aí eu concluo. A liberação dos recursos citados por essa reportagem depende de um documento emitido pela Prefeitura que dispensa a Sanepar de realizar um estudo de impacto de vizinhança. Bem, no artigo 96 da Lei Municipal, da Lei Complementar, número 632 de 2006, não considera as redes de estações elevatórias de esgoto como empreendimentos de impacto. Bem, a Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo tem se recusado a fornecer a liberação, vem alegando que esta estação de esgoto são empreendimentos considerados impactantes e por isso exige o tal estudo. Então, retomo aí a minha pergunta. Qual a receptividade do município de Maringá a investimento na expansão da coleta e tratamento de esgoto? Quais motivos o Poder Executivo não libera o andamento das obras em detrimento a cerca desses 15 mil cidadãos que abrange toda essa região? Eu estou colocando isso aqui, que é uma matéria colocada, é um assunto colocado também para o advogado do Instituto das Águas, e é pertinente, inclusive é a região onde mora o nosso presidente da comissão, o vereador Chico Caiano. Seria interessante, então, diante desses números, diante da posição, aí o senhor colocar, para também depois nós ouvirmos a Sanepar. Muito obrigado. A receptividade é total, caro vereador e vereadores. Nós queremos 100% do esgoto tratado, coletado, com qualidade, né? Só coletar e não tratar a qualidade também não nos interessa. Então, a gente quer coletar, tratar e destinar. O que acontece é que a Sanepar, a gente enfrenta há bastante tempo o problema de que os projetos de expansão não são discutidos previamente com a Prefeitura. Chega o projeto pronto, nos informando do projeto a ser implantado, coisa que nós não concordamos, queremos debater a concepção e a criação dos projetos e as prioridades de implantação dos projetos. Nós queremos sim e muito atender aquela região. O que acontece é que no ponto de vista do nosso corpo técnico, a opção de sistema construtivo adotado pela Sanepar não seria o mais adequado, porque ela prevê para atendimento desse sistema de uma estação elevatória, né? O que é a estação elevatória? Você vai pegar o esgoto, subir para depois descer.
E nós estamos mais que convictos que estações elevatórias, e temos comprovação disso, para todo lugar fica um cheiro insuportável, volta e meia está entupindo, cria problemas com o desenvolvimento da vizinhança. Então, o que nós temos discutido, e já falamos mais de uma vez com a Sanepar, é que nós não concordamos com a concepção feita se utilizando a estação elevatória, que Maringá não precisa disso. É uma questão de reconceber, já que não discutiram para lá. Aí, nesse processo de argumentação, então tá bom, então prove para a gente que não tem impacto de vizinhança, né? De todo mundo que mora no entorno dessa estação elevatória, de que não vai ter um problema de cheiro, problema de vetores de doença, de mosquito, né? Em volta da estação, que é uma coisa bastante comum em vários locais que nós conhecemos que se utiliza do sistema com elevatória. Essa é a questão, vereador. É a questão de queremos sim o sistema, mas um sistema que não cause maiores problemas para os moradores daquele entorno. Respondido? Senhor Leopoldo, o senhor tem 10 minutos para o senhor encerrar essa parte aí, que depois eu passaria a palavra. Na questão, vereador, para declinar rapidamente, é uma pena, se quiser eu me coloco à disposição para detalhar com vossas excelências na oportunidade. O que nós fizemos foi um estudo dos 30 anos dos demonstrativos de resultados, dos custos de receitas e despesas da operação aqui em Maringá, fornecido pela própria Sanepar, sem discutir o mérito, a validade ou não dos números, aceitando-os como verdadeiros. O que acontece é que o próprio Tribunal de Contas da União tem vários estudos sobre a questão da exploração de serviços públicos, sobre margem de resultado, margem de lucro, BDI, bonificação, quais despesas podem ou não ser lançadas como despesas da concessão. O entendimento do nosso corpo é que várias das despesas que estão sendo contabilizadas para Maringá carecem de regularidade ou maqueiam um lucro efetivo sobre a operação. Então, o que acontece? Tem sido lançado como despesas do município, para todos os efeitos, para abater os resultados, as despesas, por exemplo, de imposto de renda e contribuição social, que isso são impostos aplicados não ao contrato, e sim à operação da empresa. Isso representa 34% do resultado operacional da empresa. Então, só para vocês terem ideia, eu peguei só 3 anos para rapidamente, eles estão contabilizando 2009, 9 milhões e 800 de contribuição do nosso contrato, 2010, 11 milhões 262, 2011, 9 milhões 159 de contribuição social sobre o lucro e o lucro líquido, tá ok? E imposto de renda. O que acontece nisso, para vocês terem uma noção do que nós estamos falando? A própria companhia, em 2009, faturando 1 bilhão e 492 milhões de reais, pagou de imposto de renda e contribuição social, está no balanço dela, 50 milhões. E descontaram de Maringá sozinho, que teve um faturamento de 79 milhões, 9 milhões e 800. Nós pagamos 20% do total de imposto que ela pagou no Estado. Foi apropriado dentro do nosso resultado. Em 2010, ela faturou 1 bilhão e 589. Pagou de imposto de renda e contribuição 48 milhões. Apropriou para o Maringá e tirou do nosso resultado 11 milhões. Mais de 20%. Né? 23% em 2010. Do imposto total dela foi apropriado no resultado de Maringá. Isso está no balanço dela, está nos resultados dela. Então, primeiro, o Tribunal de Contas da União já declarou que esse tipo de despesa faz parte das despesas administrativas que não devem ser aplicadas ao contrato. Então, nós temos que expurgar nos 30 anos todos o que consta nos balanços de resultado, atribuído como apropriação como imposto de renda e contribuição ao lucro. Outra coisa, custos e despesas indiretas da administração central. Dinheiro para subsidiar o escritório de Curitiba. 4 milhões e 200 em 2009, 4 milhões e meio em 2010, 3 milhões e 400 em 2011. Não é despesa do município, isso é despesa indireta. Mas o recurso, o lucro é nosso, vai para essas... Essas despesas são contabilizadas como despesas. Fora outras de amortização, de serviço interno, de administração regional, etc, 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 que estão aqui apropriadas. O que nós fizemos?
seguindo a orientação do que está no estudo do Tribunal de Contas da União. Retiramos da prestação de serviço todas essas despesas do contrato, né, abatemos e aplicamos o que se chama de BDI, Bonificação de Despesas Indiretas, que pelo estudo do Tribunal de Contas da União seria uma remuneração de capital, um lucro justo de 8%, até porque é uma empresa pública, não os 22% que estão prevendo lá, mas 8% de lucro, e 8% para essas despesas indiretas que estão aí os impostos, o escritório central, a secretária, a motorista e tal, ok? Que não fazem parte do contrato. Você remunera o trabalho deles com 16%, que é o que o Tribunal de Contas da União... Então, fazendo isso, fazendo as atualizações monetárias, os expurgos, os lançamentos, nós temos... só assim de escritório central atualizado em 2011, nós tínhamos mandado 65 milhões para Curitiba de escritório central. Então, fazendo os estudos, expurgo para lá, expurgo para cá, coloca, tira, saldo corrigido residual em agosto de 2011, nesse momento, era de 350 milhões. O valor corrigido das redes de água e esgoto, doados pelos empreendedores, porque eles não falaram e já assumiram que devem para a gente o valor equivalente às ações das doações das ações das redes privadas que são construídas pelos loteadores desde 1980, elas têm que ser transformadas em ação de capital. Se por força de lei não pode, vão ter que indenizar. Eles já assumiram em documento de que deve, mas não chegamos a um acordo desse valor. Aqui, para esse efeito, a rede de água 29 milhões, a rede de esgoto 34 milhões, o indenizável, então, dos bens reversíveis 285 milhões, os lucros excedentes da concessão, 345 milhões, expurgando o que foi apropriado na contabilidade. Os empréstimos e financiamentos, que naquele momento eram de 51 milhões, o ministro ia assumir. Então, o resultado, a Sanepar devia ao município de Maringá, naquele momento, 111 milhões 397 mil reais para finalizar. O que a lei de saneamento diz é apuração de eventual indenização. Não quer dizer que é apurar a indenização do poder concedente para o concessionário. Aqui, os lucros vistos, que a gente está mostrando ao longo dos anos, foram muito mais que suficientes para remunerar os eventuais investimentos feitos nesse período aqui na cidade de Maringá. Então é disso que nós estamos falando, nós estamos documentados com base em dados fornecidos pela própria companhia, não discutimos se esses valores estão corretos ou incorretos, estamos julgando como sendo corretos, e é sobre isso que nós estamos falando. Além do que, de lá para cá, a Justiça declarou o contrato nulo desde 2010, o nosso decreto declarou nulo desde 2010. Nós propusemos naquele momento para a Sanepar um valor de 3 milhões e 900 mil reais para a prestação de serviços, enquanto ela estava faturando 7 milhões e meio mais ou menos de prestação de serviço. Esses valores vão compor a cobrança eventual que nós vamos fazer, que é a diferença dos resultados que eles ainda continuam oferindo aqui na cidade, que vai compor essa indenização final. E aí eu tenho os dados para passar para o senhor. Gostaria de passar a palavra ao senhor Fernando. O senhor gostaria de falar? Paulo? Eu quero. Você quer falar sobre os números? Seria bom, doutor Dirceu, fazer um rápido comentário sobre os números, eu falo em seguida. Então, só queria discordar nos pontos que foram levantados ali pelo nosso colega aqui da Prefeitura. Primeiro, esclarecendo a composição acionária dos 39%, que ele chama do sócio privado, 45% é da Copel. Então, somando os 60% do Estado, mais essa parte da Copel, o Estado, né, empresas do Estado, tem quase 80% da participação na Sanepar. A distribuição de resultados, eles estão previstos em lei. A lei determina que do resultado de cada ano, você é obrigado a distribuir dividendos para todos os acionistas, não só para o Estado, não só para o sócio privado, como para todos os acionistas da Sanepar. A outra informação errada que ele passa aos senhores é o volume de investimentos que a companhia fez. Isso está nos nossos relatórios, está no nosso relatório de administração. Em 2011, nós investimos 354 milhões. Em 2012, investimos 476 milhões. Em 2013, investimos 787 milhões. E já divulgamos o nosso plano plurianual de investimento para os próximos 3 anos, que serão na faixa de 800 milhões por ano nos próximos 3 anos. Então, essas informações não estão corretas. Outra informação que não está correta é em relação à discordância que a gente tem em relação ao imposto de renda. O imposto de renda, ele incide sobre o faturamento da empresa, sobre o resultado do município.
e nós apropriamos esse imposto de renda, essa contribuição social em cada município do Estado. Assim determina a legislação, assim nós fazemos a contabilidade regulatória de todos os municípios do Estado do Paraná. Também discordamos do ponto de vista que a Prefeitura ou nosso colega não aceita despesas da administração central. Evidentemente, para que Maringá funcione, tem uma administração central com apoio para todos os sistemas aqui, a área de recursos humanos, a área financeira, a área contábil, a área de licitações, a área jurídica, laboratório, enfim, toda essa estrutura, ela atende todos os municípios do Paraná. E esses valores que são contabilizados aqui, eles são contabilizados de acordo com o que é utilizado em Maringá apenas. Eu gostaria Dr. Marcos? Mas eu gostaria de ouvir da diretoria sobre a questão das estações elevatórias, até porque eu fiz uma pesquisa a nível de Brasil e diverge daquilo que o secretário falou, por isso eu gostaria de ver o entendimento da Sanepar. Infelizmente, a tendência do esgoto é ir por gravidade, né? Então, do ponto alto para o ponto baixo. Mas nem todas as cidades do mundo têm essas características. Por exemplo, o nosso litoral, que são 40 quilômetros, ele é plano. Como é que o esgoto andaria por gravidade? Nós começaríamos a rede com 1 metro de profundidade e chegaríamos com 40 metros de profundidade e não está pronto. Por isso são usadas estações elevatórias de esgoto em todo o mundo. Tá? Mesmo as cidades, elas têm... Me perdoe, Davi, só para ser bem objetivo, porque assim, sobre tudo isso aí, nós entendemos a necessidade e a importância, mas a questão do impacto de vizinhança, nesse sentido. Não, as nossas estações elevatórias são projetadas, preferencialmente nós colocamos em áreas de menor incidência de residência, e são projetadas com dispositivos de fechamento. Nós temos uma equipe que faz a manutenção, que faz a limpeza do tratamento primário, que é o gradeamento, esse tipo de coisa, e remove isso para as nossas estações de tratamento. Tá? Em todas as cidades são necessárias estações elevatórias justamente para ultrapassar pequenos relevos e chegar nas estações de tratamento. Senão nós temos que colocar uma infinidade de pequenas estações elevatórias espalhadas na cidade. De estações de tratamento na cidade. São necessárias. Doutor Marcos não vai usar a palavra. Doutor Fernando, o senhor tem 10 minutos para explanar o seu vasto conhecimento. Não vou usar tanto, presidente. Eu quero saudar os senhores vereadores que compõem essa comissão e dizer que nós respeitamos muito o trabalho de vocês. Vocês são a voz da população e nós temos aqui a obrigação de estar prestando esclarecimentos em todos os momentos que nós formos convocados. Eu vim correndo, peço até desculpa ter chegado atrasado, mas eu não queria faltar aqui. Mas eu quero dizer a vocês da importância que Maringá tem na vida da Sanepar. É um sistema que não foi ganho, foi comprado lá no passado. E a Sanepar investiu muito ao longo desses anos, transformando Maringá, considerada pelo Instituto Tata Brasil, como um exemplo para o Brasil. Isso nos orgulha muito. As pesquisas de opinião pública nos mostram também a satisfação da população. E os senhores vejam, senhores vereadores, que desde 2011, mesmo com o contrato vencido, a Sanepar sempre acreditou em Maringá e sua gente e não parou de investir. Hoje temos 94% de coleta e tratamento de esgoto. Temos uma proposta que vem na mão da Prefeitura desde 2011 e que ainda não chegamos a bom termo. Temos o maior interesse que seja feito esse contrato renovado para que a gente possa continuar investindo. Independente disso, não paramos. Existe uma proposta, foi feita na época do prefeito Silvio Barros, foi renovada agora na assunção do prefeito Cupim. É uma proposta que prevê a participação do município de Maringá nos resultados líquidos da operação, no lucro da operação. Ele prevê investimentos maciços, ele cria uma série de vantagens. Isso que o secretário Leopoldo agora diz, da questão da assunção, o pagamento desses sistemas, todos que foram feitos pelos loteadores, está previsto aqui na nossa proposta, uma indenização só nesse capítulo de 30 milhões de reais em dinheiro da época. Então, nós temos pressa de tornar essa situação legalmente correta. Temos pressa de ver a população não ficar nesse debate que não nos leva a nada. Temos pressa que o judiciário se manifeste, porque
as colocações que o Leopoldo faz e são contestadas pelos nossos diretores, também concordo com a nossa diretoria. Nós temos que deixar essa decisão, não de um único lado, mas em si dos magistrados que estão aí, então, com essa questão. É importante dizer a importância que nós temos dado à distribuição de resultados. De todo o lucro auferido pela companhia, 50% apenas é distribuído. Os outros 50% a empresa retém para os seus próprios investimentos. São seus recursos próprios de investimento. Dos outros 50% que são distribuídos, vereador Carlos, 90% ficam em território paranaense. Porque são os 60% do governo do estado e os 49% que a Sanepar detém do consórcio, que tem lá os outros 40%. Então, uma matemática muito simples, 90% do lucro distribuído fica no estado do Paraná, ou no governo do estado, ou então lá na Copel. As questões jurídicas, secretário Leopoldo, a gente vem sempre aqui em movimento de boa vontade, né? O secretário Leopoldo, nós estamos tendo um pouco de trabalho com ele, eu não pertencia a Sanepar, mas quando ele passou lá por Cascavel, nós tivemos a mesma dificuldade de diálogo com o secretário. Ele tem opiniões, a gente respeita opiniões, mas, felizmente, lá em Cascavel, o Poder Executivo viu que valia a pena continuar com a Sanepar. E dizer para os senhores, eu tenho uma origem na iniciativa privada. Hoje eu estou lá presidente da Sanepar. Sempre fui um privatista em algumas atividades que eu entendo que o governo não tem que gastar dinheiro para se preocupar com as suas reais obrigações. Mas hoje estou convencido que saneamento básico tem que ser estatal. Tem que ser estatal, que vou dar um exemplo para os senhores. Vejam os casos recentes no Brasil inteiro, onde as empresas privadas assumem os sistemas, investem muito em água, porque a água é barato, o tratamento é mais barato, e o esgoto fica para trás, que é aquilo que mais importa aqui. A Sanepar, ao longo desses últimos anos, tem dado prioridade à coleta e tratamento de esgoto. Nós temos o sonho de marchar em busca da universalização. Mas é um esgoto caro. Desculpe, o esgoto de Maringá é muito caro. É um dos mais caros. Não, nós podemos até discutir isso, e eu até vou propor aqui que essa sessão, ela não se esgote aqui, a Sanepar está disponível para discutir muito sobre esse assunto. Mas eu quero dizer, então, eu vou responder a vereadora para não deixar passar. A Sanepar contratou, o ano passado, uma empresa especializada em cálculo tarifário. Por quê? Todos os cálculos tarifários do passado foram feitos em bases da inflação do país e da inflação interna, dos custos da empresa. A partir deste ano, vereadora, essa nova tarifa foi fixada pela primeira vez nos 51 anos da história da Sanepar. Ela foi feita de forma técnica, de forma científica. Então, levando em consideração todos os componentes que compõem uma planilha tarifária. Quando encaminhamos ao Instituto das Águas, que é o órgão regulador estadual, para que eles fizessem, então, a aferição daquela nossa proposta da nova tarifa, nós tivemos a satisfação de ver que eles concordaram com tudo, que dava 8,10, encaminharam para o governador decidiu não conceder os 8,10 e reduziu para 6,4%, que é um número que a Sanepar pode administrar. O que nós defendemos com isso? O cálculo justo. E a senhora vai ver, vereadora, daqui uns 6 meses nós deveremos ter pronto. O esgoto custa muito mais caro que a água. Os investimentos são extremamente mais caros. Mas a Sanepar faz esse cálculo. São Paulo já é 1 por 1. Né? Cada R$1 de água é R$1 de esgoto. Então nós teremos a realidade. Nós defendemos nesse momento também que o Estado crie no futuro breve a sua agência reguladora, independente, fora do Instituto das Águas. Porque a agência reguladora, vereadores, isso é uma luta que vocês têm que ter aqui também, ela não pode ter a menor influência política, ela tem que ser eminentemente técnica. Lamentavelmente, o Brasil hoje começa a pipocar agências reguladoras em todos os municípios, mas constituídas politicamente. Não tem a menor condição de julgar nada. Então, nós temos visto aqui, em casos recentes no estado de Santa Catarina, onde tivemos condições lá de ter um debate bastante grande com a agência reguladora, que a gente vê a carência que tem no conhecimento científico, no conhecimento técnico para o debate. Então, nós estamos estimulando hoje também que o governador, em breve tempo, ele dê um passo para que nós tenhamos uma regulação, que isso para a Sanepar
é muito importante. Mas eu quero, sobre Maringá, né, eu gostaria, secretário Leopoldo, que nós tivéssemos um bom entendimento, porque nós temos acordado uma série de coisas. Nós temos feito um trabalho que nós consideramos de muito boa qualidade e que não é aferido pela Sanepar, nem por sua diretoria, nem pelos profissionais que compõem. Sanepar é exemplo para o Brasil, nos orgulha. Veja os prêmios que nós temos acumulados graças a gente que tem feito pela empresa. Mas nós queremos avançar, secretário Leopoldo. Nós estamos dispostos ao diálogo. O município também nunca nos disse quais são os seus reais interesses para renovar essa concessão, né? Nós ficamos sempre nessa discussão. A questão de ativos, de indenização, isso não compete a nós chegarmos a números. Essas interpretações que foram feitas aqui, elas têm outro foro para ser discutido, um foro técnico, com outros tipos de profissionais envolvidos. Então, eu venho aqui reafirmar a cada um dos senhores vereadores que dignamente representam o povo dessa cidade, que a Sanepar está pronta a sentar na mesa com o município de Maringá, como sempre esteve, desde o dia que assumimos em janeiro de 2011, para que a gente passe a ter uma vida normal, porque eu tenho absoluta convicção que a gente sanepariana faz um trabalho muito bem feito no município e região, e outros temas nós vamos ter que discutir. O subsídio cruzado é uma coisa que é importantíssimo ser discutido. É impossível se imaginar uma situação que você vá fechar um município e que ele viva dentro da sua única e exclusiva realidade. Senão, nesse momento, a Pucarana estaria cobrando royalties de Maringá por ter a nascente do rio Pirapó no seu município. Ou Marialva estaria cobrando o esgoto que lá é colocado. Então, essas questões são questões de civilidade. Nós temos de imaginar que nós vivemos hoje numa aldeia global, as regiões metropolitanas estão conurbadas, os serviços se entrelaçam, né? Nós vemos casos assim mais chocantes em termos de necessidades, como é o caso da região metropolitana de Curitiba, né? Nós tínhamos municípios ali em volta, numa miséria absoluta, Curitiba avançando, São José avançando, Rio Branco do Sul, quando assumimos a Sanepar, tinha 2.500 casos de doenças gastrointestinais. Assumimos o sistema, hoje não tem sequer 50 casos e ainda nem começamos a fazer o trabalho das redes. Estamos só tratando aquela água de forma adequada. Então, eu só vim aqui cumprimentá-los, dizer que estamos abertos, em qualquer momento que essa Câmara queira ter esclarecimentos. Nossos profissionais aqui de Maringá e de Curitiba estão à disposição. Eu acho que esse debate tem que ser mais extenso, né? É uma reunião com hora marcada para começar e terminar, né, vereador Chico Caiano? Mas é uma reunião que deve prosseguir. Nós temos muito a contribuir com o que vocês vão formatar em seus ideais aí na propositura do encerramento dessa CPI. E, novamente, reafirmo aqui a nossa gratidão por estarmos aqui podendo prestar esses esclarecimentos. Obrigado. Muito obrigado, doutor Fernando. Eu gostaria de passar a palavra ao secretário Leopoldo. O senhor tem, não mais do que isso, 12 minutos para encerrar a parte do senhor, que nós temos outros compromissos na casa. Presidente Caiana, presidente Fernando Guignoli, o debate é acalorado, é quente e faz tempo que temos debatido já, nem sempre concordamos. O pano de fundo disso tudo é uma questão de entendimento da legalidade sobre renovar ou não contrato sem licitação. O judiciário diz que não, que precisa licitar. E não se trata de avaliar toda a qualidade de serviço. É a convicção de que a nossa qualidade de serviço podia estar muito melhor do que já está. Não vou me comparar com outro município. Nós perseguimos a melhor qualidade para nós mesmos, para os nossos munícipes. O que nós estamos perseguindo é deixar efetivamente a gestão do saneamento básico conforme a Constituição brasileira fala, que é do município, da população maringaense. Deixar na mão da população maringaense decidir que tipo de subsídio vai ser dado. Se subsídio social, se cruzado, se outro município. Se adonar do que é seu constitucionalmente, a gestão do saneamento básico. A gente gostando ou não, é o que está na Constituição. Não teve que mudar a Constituição. Mudar o artigo 175 da Constituição. Então, o que se persegue é que a população maringaense seja efetivamente dona desse processo, que administre, que participe, que critique. Num ambiente democrático, nem sempre a gente concorda, né, vereador Marius? Mas num ambiente franco, local, que a gente discuta os projetos, as prioridades de investimento, que seja definida localmente. É o que nós estamos perseguindo.
Não tenho problema nenhum com o resultado de ninguém, com lucros, com investimentos. O que nós buscamos é recuperar a população maringaense o direito de gerir o que é seu, o que não tem feito há muito tempo, na questão de saneamento básico. A nossa agência reguladora sequer está reconhecida pela Sanepar. Não tem problema, está judicializado mais uma vez o assunto. Nós temos pedido, informado que nós queremos, conforme a lei de saneamento permite, regular o nosso próprio serviço, na prestação de serviços locais. Não estou falando das interseções regionais, que aí é uma outra instância que nós concordamos que nós temos que fazer. Né? E para ela ser independente, nós solicitamos que a concessionária, como é previsto em qualquer agência reguladora, parte dos seus resultados fosse direcionados para a própria agência reguladora, para ela independer do orçamento público municipal do executivo, para que ela tenha autonomia técnica, administrativa e financeira, que é o que nós estamos perseguindo. Não se trata de discutir a qualidade, a organização, a qualidade do corpo funcional ou do corpo gestor de uma empresa pública de saneamento, que é a Sanepar. Trata-se de perseguir convictamente de que os melhores sistemas do país de gestão de saneamento, no Trata Brasil, de cada 10, 7 são municipais. Está certo que estamos entre os 7, é verdade. Não é o terceiro que eu não vi esse último dado, era o 7º. Mas tudo bem, estamos entre os 10, de 5.563 municípios. De fato, nós estamos muito acima da população, mas entendemos que estamos muito aquém ao que o cidadão maringaense precisa, pede e pode, em termos de qualidade e de extensão e universalização do atendimento e saneamento básico, com autonomia, independência de gestão e com uma boa prestação de serviço. A Sanepar foi convidada para continuar a prestação de serviço, foi convidada para participar do processo licitatório, como a lei permite. Não há, na política dela, de gestão que a gente respeita, não há interesse de participar de processo licitatório. Com certeza, provavelmente nem seria o processo. Mas trata-se de gestão, de poder de decisão, está na mão da população, está na mão dos senhores vereadores, dos nossos conselhos de política pública, né, que se estiver insatisfeito a cada 4 anos, renova o gestor de plantão. Mas é aqui que se decide, e não numa instância muito fora da nossa cidade, muito fora da nossa realidade. Com todo o respeito que eu nutro pelo Fernando Guignoni, pelos corpos funcional da Sanepar. A gente debate sim há muito tempo, com muita franqueza, com muita seriedade e honestidade. Nem sempre a gente agrada um ao outro, quase nunca, aliás. Mas se trata disso, vereador Chico, vereadora Márcia, Mariúcia, Adilson e Luiz Pereira. Trata-se de recuperar o direito da população maringaense a administrar o que é seu. Saneamento básico, a sua água, o seu esgoto, tomar as decisões de investimento, de ampliação que ela tem direito, merece e pode. Muito obrigado pela oportunidade. Estou à disposição para informações pessoais ou escritas, se essa comissão assim o ver por necessário. Quero agradecer o Leopoldo, coordenador do programa Proximidade do BIRD, Prefeitura Municipal de Maringá, Dr. Marcos Vinícius, Paulo Alberto, Perseu e o Dr. Fernando. Vocês, com os senhores, contribuíram muito para esse trabalho que essa comissão tem feito. Nós esperávamos realmente essa contribuição da parte de vocês. Pena que não dá para a gente se expandir mais, porque nós temos os outros compromissos da casa, mas de coração foi muito útil a essa comissão. Em nome dos demais vereadores, eu agradeço tanto a Prefeitura quanto a Sanepar. Gostaria de dar 1 minuto a cada um dos vereadores, se tiver alguma consideração final. Começando do vereador Adilson Sintra. Quero agradecer ao pessoal da Sanepar, o Leopoldo, por essa oportunidade de discutir esse assunto da Sanepar. Foi muito bom para a CPI e tenho certeza que vamos chegar num acordo o melhor possível para a população. Muito obrigado a todos. Vereador Luiz Pereira. Quero agradecer mais uma vez a presença de todos, do Dr. Fernando Guignoni, dos gerentes Batiston e Valteir, dos servidores da Sanepar, dos companheiros do Sindaem, dizer que não somos contra a continuidade da Sanepar em nosso município, pelo contrário, somos favoráveis à continuidade. Queremos apenas legalizar a situação, né? E que seja melhorado a qualidade do saneamento básico no município de Maringá. Boa tarde a todos.
Obrigado, vereador Luiz Pereira, vereador relator dessa comissão. Passar a palavra à vereadora Márcia Socrepa, 1 minuto para suas considerações. Também gostaria de agradecer a presença de todos, em especial do doutor Fernando, né, presidente da Sanepar, mas eu espero que realmente, como vereadora que representa a população, que se faça essa mesa redonda, né, é o que eu acho que a CPI inteira pensa também, e que se cheguem a uma conclusão, tanto para o governo do estado como para o nosso município. Agora, ficou claro, né, que a empresa Sanepar, ela realmente tem muitos lucros e os investimentos que teriam que ser revistos. Essa é a minha questão, tá? Agora, para isso é importante sentar na mesa e conversar, para que nossa população não seja prejudicada. Ela tem que ser melhorada cada vez mais a questão da Sanepar, do esgoto, da qualidade da água, enfim, a questão jurídica do contrato, né, que realmente a gente possa estar contribuindo para o povo de Maringá com essa mesa redonda aí que nós pretendemos também fazer parte, se possível, porque tem que passar por essa casa, se tiver que se passar, fazer uma licitação pública. Era isso, muito obrigada. Obrigado, vereadora Márcia Socrepa. Vereador Carlos Marius, tem 1 minuto para sua consideração. Eu só gostaria de dizer o seguinte, que eu nasci aqui em Maringá, eu vi nascer a Codemar, vi nascer os primeiros poços artesianos, vi acontecer o processo com a Sanepar, e nasci aqui em Maringá, sou maringaense e quero o melhor para Maringá, mas sou paranaense, não quero ver a nossa água, um bem universal, ser privatizado. Eu quero que, ou voltando para o município, então daí crie-se autarquia e faça o que tem que fazer e não privatizar, ou então continue com a Sanepar e faça o melhor para o nosso Paraná. Porque fazendo o melhor para Maringá e para a região, porque não adianta nada Maringá ser o bem bom e ver a vizinhança quebrada. É o que nós sempre fizemos em Maringá, jogar os pobres para Sarandi, Paysandu, e o resto, o bem bom, fica para Maringá. Nós somos, antes de tudo, paranaenses. Muito obrigado. Agradecer ao vereador Carlos Marius. Gostaria de saber se algum dos nossos convidados gostaria de 1 minuto as suas considerações. Não, só agradecer novamente, eu acho que parabéns. Queremos agradecer, então, a presença de cada um de vocês mais uma vez, dos funcionários da Sanepar, dos funcionários desta casa, da imprensa que nos apoiou, e deixar o convite para a próxima quinta-feira, às 15 horas, a nossa reunião ordinária da Comissão da CPI Sanepar, Prefeitura Municipal de Maringá, e dizer que estamos chegando à reta final e agradecer pela contribuição que os senhores nos deram para o bom andamento desse trabalho. Muito obrigado pela presença de todos. Está encerrado esse trabalho.